Ezequiel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quinta-feira, a gente falou para o povo que estava presente, eu creio que até por isso que muitas pessoas faltaram. A gente falou para as pessoas assim: se você não gosta de ouvir a verdade, você não deveria ter vindo hoje nesse culto. Porque hoje, meu amigo, o que a gente vai pregar aqui, sinceramente, isso me constrangiu. Eu não sei de qual maneira você vai receber essa palavra, mas eu pedi para Deus que o que for pregado hoje tem que ser um divisor de águas na vida do povo. Essa madrugada eu estudava, não é questão de se vangloriar. A minha esposa é testemunha disso e algumas pessoas também. Só esse sermão que a gente estava preparando aqui foi praticamente uma duração de quase 15 horas para preparar só esse sermão. Mas, como eu digo, eu falei para Deus: meu Deus, eu não vou, esse tempo não pode ser perdido. A palavra que for pregada tem que ser um divisor de águas na vida do povo. Vai ser pregado, e na hora que for pregado, ou a pessoa tem que sair daqui convertida e não convencida, ela tem que sair daqui mudada, ela tem que sair daqui constrangida, com um batismo de angústia, e outras pessoas já não sairão assim. Outras pessoas sairão daqui com raiva, falando: não é isso que eu quero ouvir, eu não volto mais para esse lugar. Eu não quero mais ouvir essas palavras, porque a gente entende que a gente está muito mal acostumado de ouvir apenas aquilo que nos agrada. E eu, sinceramente, se tem um livro que me constrange e rasga o meu coração de tal maneira que faz eu me comover do lado de dentro, é o livro de Ezequiel e o livro de Lamentações. Porque quando você lê esses dois livros, você fala assim: peraí, é um prato cheio para o ateu. Porque você vê que o Deus, que Neemias diz, Deus terrível, um Deus que não tolera maldade. Abacuque mesmo diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quando nós olhamos para a palavra da verdade, a gente vê que Deus não tolera pecado, por mais que a própria palavra de Deus também diz que Ele não levou em consideração o tempo da nossa ignorância. Hoje, se estamos aqui, é pela misericórdia de Deus que dura para sempre. Mas por que a misericórdia de Deus dura para sempre e ainda existe o inferno, ainda existe o Hades, ainda existe o Tártaro, ainda existe um lago que arde com fogo e enxofre, sabendo se a misericórdia do Senhor dura para sempre, pastor? De fato, a misericórdia do Senhor, ela é apta para aqueles que o buscam. A própria palavra de Deus fala isso. A Bíblia diz que se é com muita dificuldade que o justo será salvo, aonde perecerá a alma do pecador? Se é com muita dificuldade, que o salvo, que o justo será salvo, aonde vai perecer a alma do pecador, meu Deus? Então esse livro de Ezequiel, eu não queria ler primeiro, mas eu vou ler primeiro porque eu quero explicar isso aqui. Se eu ler primeiro, talvez você vai ficar olhando, para a passagem, não vai entender nada. Mas eu vou ler primeiro, depois você, por favor, presta atenção, para não dizer que o pastor está pregando mentira, que o pastor está inventando falácia, que o pastor está usando de retórica. Não. O que nós vamos pregar aqui, isso é muito sério. O que nós vamos pregar aqui, a gente vai falar sobre o exílio babilônico. Pastor, mas isso é algo que aconteceu, não vai mais acontecer. Vai acontecer muito pior do que aconteceu. Muito pior. E você vai ver o que aconteceu. Vou mostrar para vocês. Tem algumas pessoas aqui na caminhada de fé na igreja Semáqua, já conhecem um pouco da história de Ezequiel. Sabe o que aconteceu, sabe o que ele sofreu para poder pregar a palavra aos rebeldes. Mas tem coisas aqui, meu Deus, que deixa a gente pasmo. Se eu sou pregador, eu já fiquei praticamente abismado. Essa madrugada eu orava a Deus, eu falei: meu Deus do céu, é só pela misericórdia dele mesmo. Imagina isso na vida dos pecadores. Ezequiel capítulo 9, presta muita atenção, por favor, não deixa ninguém tirar sua atenção. Eu vou ler o capítulo todo, depois eu vou explicar. Eu vou entrar na didática da história, depois eu vou entrar na história aplicada para os dias de hoje. Primeiro eu vou aplicar a história, a didática, o ensino do que aconteceu naquele tempo, na história de Israel, a divisão dos reinos, e depois eu vou trazer, que é a coisa mais importante, eu vou trazer essa aplicação para os dias de hoje. Por um momento você vai dizer assim: não, pastor, isso não tem nada a ver com a gente, isso já passou, isso não vai acontecer mais. Você vai ver que vai acontecer muito pior do que aconteceu naquele tempo. Amém? Amém? Amém. Tem ainda a chance de você falar: pastor, não quero ouvir não, quero ir para casa.
Todos querem ficar? Tem certeza? Amém. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 9. Olha o cabeçalho. Os castigos de Jerusalém. Então ouvi, olha só. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho. Olha para cá um pouquinho. Tem algumas linhas teológicas que dizem que esse homem vestido de linho era o próprio Cristo, porque algumas referências da palavra, tanto em Apocalipse quanto no Velho Testamento, e quando fala de um homem vestido de linho fino, ou um homem vestido de vestes brancas, se refere a Cristo. Vamos dizer que eu creio também que aqui é Cristo. Talvez você tenha um outro pensamento acerca desse texto, mas ele fala assim, paramos onde? Vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens. Olha só essa parte como é forte. Marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu. Ou seja, tem 2 grupos de pessoas aqui. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que os vossos olhos compadeçais, matai a velhos, matai a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. Começai, presta atenção agora, começai pelo meu santuário. Repita comigo: começai pelo meu santuário. Versículo 7. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhe disse: contaminai a casa, enchei de mortos. Contaminai a casa e enchei de mortos os átrios, e saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado e ficado eu de resto, isso é Ezequiel, hein? Caí com o rosto em terra, clamei e disse: Senhor, Deus, dá-se ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos, Deus falando, não pouparão, nem compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei cair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como me... meu amigo, a gente olha para essa passagem, a gente lembra da passagem, se eu não me engano, de Oséias. Eu ainda acho que não é Oséias, que a Bíblia diz que veio os cavaleiros, o vermelho, o branco, um verde, aquele verde de cor, lembra que a gente falou cor de defunto? Sim ou não? Passou pela cidade, matou todo mundo. E o anjo falou para Deus: Senhor, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Até quando não? A gente olha para essa passagem, quase a mesma coisa. Ezequiel falando que a cara dele caiu no chão. Meu Deus, até quando? Será que o Senhor vai destruir todo o povo? Será que o Senhor vai destruir toda a cidade? A Bíblia fala aqui em Ezequiel capítulo 9, que Deus, Ele chama os seus soldados vestidos para matança, com armas nas suas mãos, com armas matadoras. Deus chama esses 6 homens, e entre esse homem tinha um vestido de vestes de linho. Só que esse homem que estava vestido de linho, ele tinha na cintura um estojo de escrevedor.
E Deus fala para ele assim: olha, vem cá, você vai passar pela cidade de Judá, você vai selar aquele homem, aquela mulher que chora e que geme por causa da iniquidade do povo, por causa da abominação do povo. E depois que você marcou todos eles, você sai pela cidade e matai os velhos, matai os moços, matai as crianças, matai as mulheres, não deixa ninguém, não deixa que os seus olhos poupem ninguém, não tenha piedade de ninguém. A Bíblia diz que o homem, ouvindo aquelas palavras, quando ele já sai na porta dos átrios do templo, tinha alguns anciões sentados no templo, o que ele já fez? Matou aqueles que estavam sentados no templo. Mal ouviu a palavra de Deus, ele já saiu. E quando ele saiu, ele já fez o quê? Começou a matança. E Deus falou assim: cada morto que você matar, traz todos eles para dentro do átrio, para dentro do santuário, para dentro do templo. Matava lá, trazia para dentro da igreja. Matava um lá no centro, trazia para dentro da igreja. Matava um lá no bairro São Luís, né? Mata um lá no São Luís, traz para dentro da igreja. Lá no Zantão, traz para dentro da igreja. Aonde eles iam exterminando a terra, eles iam trazendo os mortos para dentro dos átrios da igreja. Essa é a história de Ezequiel, um profeta pré-exílico, que viveu no exílio, um profeta que viu o furor da ira de Deus. Só que para a gente compreender essa história, é necessário que a gente, para que a gente possa entender a história do exílio, é necessário voltarmos aonde tudo começou, onde tudo teve início. Eu vou entrar na didática, depois eu vou entrar na história para a igreja. Amém? Primeiramente, vale salientar que a nação de Israel foi dividida em dois reinos. Israel era um único reino, um único país. E o povo de Deus, devido às muitas práticas distantes de Deus que eles cometiam, Deus ordenou em sua palavra que esse povo foi dividido, que eles deveriam ser divididos. Os três primeiros reis, sendo Saul, Davi e Salomão, até esses três primeiros reis, o reino ainda era unificado. Era um só reino, o reino de Israel. Não era dividido. Então, tanto Davi, quanto Saul, quanto Salomão, todos esses três reis, eles reinavam somente para um povo, só para uma nação que era somente Israel. E após a morte de Salomão, quando Salomão morre, essa divisão traz, através dos seus dois filhos, Roboão e Jeroboão, no ano de 930 a.C., a divisão de Israel. Então vamos lá, Jeroboão, ele se ascende ao trono de Israel, era filho de Salomão, e Roboão se ascende ao trono de Judá, que era Judá que foi destruída pelos babilônios. Então esses dois reis, após a morte de Salomão, Jeroboão e Roboão, filho de Salomão, cada um começou a governar, então, um em Judá e outro em Israel. O reino de Israel também foi conhecido como o reino do norte. Quando você vê a Bíblia falando assim, e o povo, e o exército babilônico destruiu o povo do norte, está falando do povo de Israel, que abrangia as cidades de Siquém e de Samaria. Quando se ouve falar em Samaria, se lembra da parte do norte, do povo de Israel. E o reino de Judá também ficou conhecido como a banda do sul, também abrangindo Jerusalém, aonde que estava instaurado o templo de Salomão. E todos esses dois reinos passaram por um processo de cativeiro, tanto o reino do sul como o reino do norte, tanto Judá como Israel, conhecido também como exílio. Eles foram levados para um cativeiro, conhecido como exílio. O que é exílio? Para você entender, quando a gente fala de exílio, é um povo da sua nacionalidade. Vamos dizer que o povo de Brusque. Se Deus, ele, através da sua soberania, hoje, quiser agir como agiu no tempo de Israel, e querer levar o povo de Brusque ao exílio, ele vai tirar vocês dessa cidade, e vai colocar vocês numa terra seca, numa terra de miséria, numa terra que não tem comida, numa terra que vocês vão padecer fome, que vocês vão padecer escassez, vocês estarão longe, muito longe da cidade natal de vocês. Isso é o exílio, isso é um cativeiro.
Então Judá, ele foi levado ao cativo da mesma maneira como Israel também, ou seja, uma nação estrangeira invadiu os reinos, tanto os dois, e levou grande parte do povo como escravo, e daqueles que não eram levados como escravos eram mortos ou esquecidos na cidade. No período veterotestamentário, Israel viveu fundamentalmente dois exílios. O exílio, que é o da banda do norte de Israel, o reino de Israel, conhecido como Reino do Norte, foi destruído pelos assírios no ano de 722 a.C. Então, o primeiro cativo foi, ou o primeiro cativeiro, ou o primeiro exílio foi ao povo de Israel, da banda do norte. Esse povo foi levado pelos assírios. Os assírios vieram, tomaram os despojos, tomaram as riquezas de Israel, levaram as mulheres, as crianças, os homens, os sábios, os príncipes, os sacerdotes, levaram para a Síria e lá fizeram de escravos. Aproximadamente 100 anos depois, o povo de Judá, da banda do sul, foi destruído pelos babilônicos, que é o que a gente está falando agora e vamos continuar falando. Foi destruído pelos babilônicos no ano de 596 a.C. Esses dois exílios, eles ocorreram em virtude do distanciamento que tanto o povo da banda do sul como o povo da banda do norte tiveram de Deus, se distanciaram de Deus. Eu vou mostrar na palavra. Pecados como idolatria, adoração de imagens a Baal, a Moloque, aos deuses estranhos, pecados de idolatria, pecados de feitiçaria, resistência à palavra de Deus, cultos distantes do que Deus tinha ordenado, fez com que esse povo sofresse o pesadelo do exílio. Então esse povo foi se desviando de Deus. O exílio babilônico foi um dos acontecimentos mais marcantes da história de Israel, ao ponto de ser considerado o marco de um divisor de águas na vida daqueles que sobraram. Se a gente perguntar para os judeus hoje lá em Israel e falar para eles assim: qual foi a maior aflição que vocês já passaram em toda a história de vocês? Aqueles que estão nascendo agora, ou alguns judeus já dessa geração, vão dizer que a maior aflição é o que Adolf Hitler, né, fez com os judeus, atrocidade, o Holocausto. Eles choram por isso. Mas os judeus ortodoxos, aqueles que praticamente levam à risca a Torá, levam à risca o Pentateuco, eles vão dizer assim, que a maior aflição de todo o povo de Judá, de Israel, foi o cativeiro babilônico. Porque no ano de 596, quando os babilônicos destruíram o povo de Judá, não restou ninguém, a cidade virou uma cidade fantasma, não teve ninguém para contar história, a cidade foi saqueada, foi queimada. A gente contou um pouco da história nessa quinta-feira, sobre a oração de Neemias. Neemias, ele tem a visita dos seus irmãos, tem a visita de alguns que se escaparam, porque a própria palavra de Deus falou que alguns escapariam. Esses que se escaparam chegaram a Neemias e falaram para Neemias: Neemias, o povo está em constante miséria, está em opróbrio, em vergonha, estão em lamento total, Neemias. As portas queimadas a fogo, não há nada de bom, o opróbrio tomou conta daquele povo. E Neemias, a Bíblia diz que ele cai no chão, ele chora, ele se angustia e jejua por causa do povo de Deus. O povo de Deus. Então, se você também perguntar para os judeus, eles vão falar a mesma coisa. O que marcou a história dos judeus ortodoxos foi o exílio babilônico, grande aflição. Eu estou na didática, para você entender, por favor, presta atenção. E que essa passagem, essa história possa servir hoje de exemplo para a igreja. E o que a gente pode olhar dessa história é o que a desobediência pode fazer com aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Amém? Nós sabemos que, desde o princípio, Deus fez uma aliança com Israel de ser o seu Deus e eles o seu povo. Nós encontramos essa referência em toda a palavra de Deus, tanto no Novo Testamento quanto no Velho. Se a gente vê no livro de Deuteronômio capítulo 32, versículo 9, vai falar que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Deuteronômio 32, versículo 9 diz que Deus escolheu Israel para ser o seu povo, uma porção do seu povo, a Bíblia vai falar.
No Novo Testamento, se você ler no livro de Romanos capítulo 11, fala sobre o futuro de Israel. Eles perguntam para Paulo: porventura rejeitou Deus o seu povo? O que Paulo fala? De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo. Se você ler no 11:2, vai falar: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então a gente vê que Deus sempre se voltou para Israel com cordas humanas, com laços de amor, meu Deus. A lei foi estabelecida para Israel, os mandamentos estabelecidos para Israel, os estatutos de igual modo foi estabelecido para Israel. Porém, cada dia mais o povo se afastava de Deus. Cada dia mais o povo se afastava de Deus. Se você ler Oséias capítulo 11, versículo 1, vai falar sobre a ingratidão de Israel. A ingratidão de Israel. Deus fala assim no 11:1: quando Israel era menino, eu os amei. Quando Israel ainda era uma criança, eu os amei. E do Egito chamei o meu filho. Deus fala assim: quanto mais eu chamava, quanto mais eles se iam da minha presença. Quanto mais Deus mostra que Israel, criança, menino, pequeno, Deus fala que Israel, ele amava Israel de tal modo, que ele chamava com cordas humanas, com laços de amor, mas Deus fala assim: quanto mais eu chamava eles, quanto mais eu suplicava para que eles possam se achegar perto de mim, mais eles iam se retirando da minha presença, mais eles se afastavam de mim. Se você ler no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 1, fala que Israel abandonou ao Senhor, Israel abandonou a Deus. Deus fala para Jeremias: clama aos ouvidos de Jerusalém. Jeremias capítulo 2:1, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, de quando eras jovem, e do teu amor quando era noiva. A Bíblia diz que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Israel também era conhecido como noiva. Deus fala para Israel: eu lembro de vocês, da afeição de vocês, quando vocês eram jovens, meu Deus, do amor de vocês. Vocês eram a minha noiva, eu era o noivo de vocês, eu amava vocês, Israel. Eu tinha afeição por vocês, e de quando me seguiam no deserto, numa terra em que não semeava, nunca faltou nada para vocês. Deus sempre do lado do povo de Israel. Deus sempre do lado de um povo ingrato. Então Israel era consagrado ao Senhor. A Bíblia fala isso, que Israel era ungido do Senhor, e era a primícia da sua colheita. Você sabe que em Israel, sempre as primícias, os primeiros frutos, eram entregues a Deus como oferta. As primícias. Ou seja, o melhor, é o mesmo. Deus fala que Israel era as primícias dele. Deus fala que Israel era as primícias da sua colheita. Era o primeiro fruto, era coisa excelente. Era um povo de excelência. Olha como Deus falava de Israel. Olha o que era o povo de Israel. O que Deus mostrava que era o povo de Israel. Mas a gente sabe que dentro deles não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Deus fala para eles assim, no mesmo versículo do capítulo 2, versículo 3 em diante: todos os que devoravam Israel, ou que intentavam contra Israel, se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles. Deus praticamente se queixando para Israel: que injustiça, que o pai de vocês viram em mim, que injustiça que os vossos pais acharam em mim para se afastar de mim, Israel, sabendo que eu fiz tudo isso por vocês, sabendo que tudo que eu fiz foi por amor, sabendo que eu chamei vocês, eu protegi vocês no tempo de Moisés, ó Israel, no tempo da escravidão, quando eu chamei vocês do Egito, durante a noite, como era muito frio, tinha uma coluna de fogo que seguia vocês, durante o dia, uma coluna de nuvem, para vocês não sofrerem o calor do deserto. E Deus falando para o povo de Israel: o que o pai de vocês acharam em mim de injusto, para que eles viessem se afastar da minha presença? Olha a queixa de Deus contra o povo de Israel. Ah, meu amigo, porém chegou o momento que Deus se cansou das malícias do povo. Deus se cansou.
Já viu aquela pessoa que insiste em alguém que não quer? Chega uma hora que você fala assim, eu lavo as minhas, não dá mais, a pessoa não se ajuda. É assim um pastor com membro, sabia disso? A gente ora, a gente auxilia, a gente instrui. Tem gente que não quer, tem gente que não se esforça, tem gente que não faz nada, meu amigo, nada. Nós sabemos que não é por fazer, mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforços. A gente sabe que não é pelas obras, mas as obras condizem com a minha salvação. Amém? Chegou o momento que Deus se cansou do povo. Deus se cansou. Foi também o que aconteceu no tempo de Moisés no deserto. E o livro que relata isso é o livro de Atos, capítulo 7, versículo 42, que diz que Deus se afastou do seu povo. Deus se afastou do seu povo e os entregou ao culto de malícia celestial, como proferido pelos profetas. Aqui no livro de Atos está relatando esse momento de Israel, isso que a gente está falando. A palavra diz que Deus se afastou do povo e falou assim, olha, eu estou entregando vocês para as concupiscências de vocês, para os desejos de vocês, para as malícias de vocês. Querem fazer errado, então faça cada vez mais. É aquilo que está escrito em Apocalipse. Querem errar, querem pecar, pequem cada vez mais. Isso continue. Deus estava falando isso para o povo. Eu vos entreguei as malícias, um culto de malícia celestial, como foi proferido pelos outros profetas. Deus entregou ao coração deles. Se a gente estudar os profetas, a gente vai analisar que todos eles profetizaram. Eu estou falando dos profetas anti-exílio, antes do exílio. Não o pré-exílio e nem o pós-exílio. O anti-exílio, todos eles profetizaram o exílio, se o povo não se arrependesse das suas atrocidades. Se vocês não se converterem a Israel, vocês vão sofrer um fruto muito amargo. Se vocês não se converter, vocês irão colher um fruto muito amargo. Um fruto muito amargo. E o povo não se convertia. O povo não escutava. Jeremias profetiza os 70 anos do cativeiro de Judá. 70 anos de sofrimento. 70 anos de angústia. 70 anos de morte, de fome, de escassez. 70 anos de atrocidade. Se você ler no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 3, vai falar que durante 23 anos, Jeremias diz assim, durante 23 anos, eu tenho anunciado o arrependimento para vocês, Judá, porém vocês não escutaram. Quanto tempo? 23 anos. Jeremias profetizava, Jeremias anunciava, vocês têm que se converter, o exílio está aí, vocês sofrerão detrimento, Judá. Eles não se convertiam. A Bíblia fala, Deus fala assim, Jeremias, está vendo lá debaixo daquela árvore, Judá? Está vendo Israel? Está vendo a levosa, Israel a levosa, Judá? É isso que eles fazem. Eles se prostituem com outros deuses, meu Deus. Olha o que eles estão fazendo. Deus dava mais uma chance, o povo caía. É como a gente sempre fala, mesmo se Deus desse 100 chances para a gente falharia todas elas. A gente caía em todas elas. Então Jeremias diz que durante 23 anos ele tem anunciado, ele tem proferido o arrependimento para Judá. E Jeremias fala assim, porém, vocês não escutaram. Da mesma forma os servos, da mesma forma os profetas, profetizaram. Porém o povo não deu ouvido. Não se converteram. Não houve pesar pelos pecados, nem angústia. Se você ler Joel capítulo 2, versículo 1, isso são profetas anti-exílio. Se você ler, fala assim, Deus fala assim, tocai a buzina em Sião, dai voz ao rebate no meu santo monte. Deus fala para tocar a trombeta em Sião, para dar voz ao rebate no santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, ou seja, ficam perturbados, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Joel falando isso. O dia do Senhor vem e já está. Que dia que é esse? O dia do exílio babilônico. O que eles vão sofrer. Há muitos pastores que usam esse texto para aplicar a escatologia, o estudo dos fins dos tempos.
a gente pode usar de forma para a igreja de hoje em dia? Podemos, mas esse texto não está falando dos últimos dias, está falando do cerco babilônico, está falando que o povo vai sofrer. Ou seja, Joel capítulo 2, 3 em diante diz que é um dia de obscuridade, um dia de densas trevas, qual deste tempo nunca houve e nunca haverá depois tal destruição como vai acontecer com vocês, Judá. Nunca houve, nem haverá tal destruição. Joel fala isso. Se você ler Joel capítulo 2, 11, na parte B, diz: grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? O que Neemias falou, que a gente pregou na quinta-feira? Deus terrível. Já pensou se a gente coloca aí nos nossos status, ou chega para uma pessoa e fala que Deus é terrível? Eles vão se pasmar, vão dizer que você virou um ateu, vão dizer que você é um endemoniado, sim ou não? Mas Deus é terrível. Deus é terrível. Se você ler no livro de Romanos 1:18 diz que a ira de Deus será manifestada na vida de todos aqueles que invertem a verdade em mentira. A ira de Deus. Deus terrível. Ou seja, se a gente olhar um pouquinho antes, Isaías, o profeta messiânico, também profetizou o mesmo exílio. Isaías 39:5 diz, Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, o Deus dos exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia, até os seus filhos serão levados, Ezequias. Ou seja, Isaías falando para Ezequias: vai chegar um momento que os seus filhos, tudo que você tem na sua casa, vocês serão levados para a Babilônia, tudo que vocês, não vai sobrar nada, Ezequias. Isaías profetizando. Se você chegar um pouquinho antes, Miqueias capítulo 1, versículo 8 diz: por isso lamento e uivo, ando despojado e nu. Miqueias andava nu, lamentando, com uivos, com choro de angústia. Ele falava assim: faço lamentações porque as suas feridas são incuráveis, ó Israel. O mal chegou em Judá, o mal chegou até vocês. É aquilo que eu sempre falo: se não tiver na gente um batismo de angústia, um batismo de choro, um batismo de uivos, um batismo de ais, um batismo, como diz a própria palavra aqui de Miqueias, um batismo de lamentações, e principalmente um batismo do Getsemane na nossa vida, a gente sofrerá o mesmo exílio espiritual que o povo de Israel sofreu, porém pior, muito pior. A gente viu aqui que Deus falou assim para aquele homem vestido de linho: pega esse estojo e faz o que? Sela, marca, faz um sinal na testa, na vida de todos os homens, de todas as mulheres que gemem e choram pela iniquidade do povo. Por isso que a gente bate na tecla. Há pessoas que vêm para a igreja, na hora da oração não faz nada, fica de olho aberto, olha para tudo e para todos, mas não ora. Está dentro da igreja, tem um momento e a oportunidade de se redimir dos seus pecados, mas não faz isso. Ela está com a cabeça com os problemas dele lá fora, dela lá fora. E o momento da oração, o momento de se renunciar, o momento de colocar aos pés de Deus a sua vida pecadora, praticamente os seus pecados, ela não faz isso. Não faz. Outro profeta que profetizou o exílio para Judá, Sofonias capítulo 1, versículo 2 diz: Deus diz: de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, exterminarei os homens de sobre a terra. Se você ler Sofonias 1:7 diz: cala-te diante do Senhor, pois o dia do Senhor está perto. Naqueles dias, diz o Senhor, farei ouvir gritos, farei ouvir uivos e lamentos. Naqueles dias, olha o que Sofonias está profetizando. Naqueles dias, capítulo 1, versículo 7:
Cala-te diante do Senhor, pois o dia do Senhor está perto. Naquele dia, diz o Senhor, farei ouvir gritos, ouvir uivos, ouvir lamentos, desesperos, pessoas gritando nas praças, mães gritando de fome, filhos gritando, praticamente desfalecendo nas ruas. Se você ler Abacuque capítulo 1, versículo 1, já na parte principal diz o Senhor, se você ler a sentença revelada através do profeta Abacuque, vede entre as nações, olhai, e vocês se maravilham, porém vocês não creem. Deus fala assim para Abacuque, vai vir sentença contra esse povo, Abacuque. Esse povo vai sofrer exílio, vai sofrer cativeiro. Eles estão olhando as maravilhas, mas eles não creem. Eles estão olhando tudo que é feito, mas eles não creem. Então eles sofrerão. Agora, após as advertências dos profetas sem êxito, o povo de Deus foi levado ao exílio, ao cativo. Depois de tanta advertência, depois de tantos profetas falarem, depois de tanto os servos falarem, depois de tanto ser pregado, Sodoma e Gomorra teve oportunidade de arrependimento? Sim ou não? Por quem? Pelos 2 anjos, que foram enviados até a praça, pregaram durante a noite inteira, a Bíblia diz que no outro dia, caiu fogo e enxofre do céu, matou todo mundo, só saiu Ló e as suas 2 filhas, nem a sua esposa se salvou, meu Deus. Tiveram oportunidade, pregaram, foi pregado, meu Deus. Vamos um pouquinho mais adiante, o dilúvio. Quanto tempo Noé pregou a palavra? 100 anos. Noé prega a palavra para o povo. A Bíblia diz que os homens zombavam de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam esse casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e as portas se fecharam e eles não perceberam. A Bíblia diz que assim será a vinda de Cristo. A Bíblia diz que os dias do Senhor serão como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, eles não perceberam. A Bíblia diz que o Senhor virá como ladrão. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse para minar sua casa, ele estaria preparado, ele estaria pronto, mas muitas das vezes a gente não está pronto. A gente está vendo os sinais, a gente está vendo o rio Eufrates, ele se secando, a gente está vendo o rio morto tendo vida, a gente está tendo a visão de Gog e Magog, proferido pelo profeta Ezequiel, a gente vê a guerra de Israel contra a Palestina, e todas as nações ao seu derredor entrando na guerra. Isso já foi proferido pelo profeta Ezequiel, já foi proferido, está acontecendo. Os dias seriam abreviados, está acontecendo. O amor de muitos se esfriariam, está acontecendo. O que mais falta? O que mais falta acontecer, meu Deus? Tudo já está acontecendo. Você vê o que está acontecendo na natureza. Olha a ira de Deus, olha Deus mostrando a sua ira, porque quando Deus matou o povo do dilúvio, foi com a natureza. Choveu durante praticamente aproximadamente mais de 1 mês. A natureza demonstrou a ira de Deus. 2 tornados aconteceram no Rio Grande do Sul, sabendo que a gente é um país tropical, nunca que houve tornado no Brasil. A gente está passando praticamente 3 meses de chuva em Santa Catarina. Ontem a cidade de Brusque sofreu uma enchente. Graças a Deus não aconteceu nada com vocês. Alguns membros ali tiveram a sua casa tomada pelas águas, mas já está sendo resolvido em nome de Jesus, e vamos orar por essas pessoas. Amém, gente? Então Deus está se revelando, e as pessoas não estão percebendo. Ezequiel, então, sendo profeta exílico, anunciou o julgamento para Judá. Se você ler Ezequiel, que praticamente foi o que a gente pregou na quinta-feira, Ezequiel capítulo 6, versículo 9, Deus fala que o povo, no momento do sofrimento, se lembraria de Deus e de suas palavras. Quando o povo estivesse no meio do exílio, no meio do sofrimento, a Bíblia diz que eles se lembrarão daquilo que foi pregado. Sabe qual vai ser o dia que você vai lembrar do que eu estou pregando? Quer saber? Quer mesmo?
O dia que você estiver diante do tribunal de Cristo para você ser julgado pelas suas, aí você vai se lembrar de tudo que eu estou falando. Porque esse testemunha, ele não é falho. Esse testemunha não dorme. Esse testemunha é fiel. É justo. Nós seremos julgados pelas nossas obras. E a palavra vai ser testemunha. A Bíblia diz que quando eles estavam sendo praticamente deportados de Judá para o exílio, naquele momento de sofrimento, eles estavam lembrando da palavra de Deus. Eles estavam se lembrando. E que Deus se quebrantaria por causa do seu coração dissoluto, que se desviaram do Senhor. Deus diz que eles terão nojo de si, mesmo por causa dos males que fizeram. Já viu aquela pessoa que quando peca e sabe que com o pecado que ela cometeu, ela pode ir para o inferno? Ela tem nojo daquilo. Ela tem nojo do pecado que ela cometeu. Ela coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus, por que eu fui fazer isso, meu Pai? Meu Deus, eu sei que se eu morresse hoje, a condenação seria justa. Eu sei que se eu caísse hoje, não teria nada que me livrasse da tua mão, meu Pai. A Bíblia diz que aquele povo teria nojo de si mesmo, por causa dos males que eles fizeram. Deus fala que trará espada sobre o povo, que colocaria os cadáveres dos filhos de Israel junto com os seus ídolos. É aquilo que a gente leu no capítulo 9. Vão matar e vão colocar os corpos aonde? Dentro do santuário, dentro do templo. Imagina uma igreja que era para ser lugar de adoração. É lugar agora de morte, é lugar de carnificina. É lugar de cadáveres mortos. Entenda uma coisa. Por que aquele povo de Israel, foram colocados dentro do santuário? Eu falei isso aqui semana retrasada. Porque quando eles morreram, eles eram jogados dentro do santuário. Claro que eles estavam mortos, mas algumas pessoas que viam isso, é para se lembrar do que era falado pelo profeta, os sacrifícios que eram apresentados no Santíssimo Lugar, diante das imagens dos ciúmes, mas eles não lembravam. Amém? Se você ler Ezequiel capítulo 6, versículo 12, diz que aqueles que estiveram longe morrerão da peste, aqueles que estiveram perto morrerão da espada, e aqueles que sobrarem morrerão da fome. E Deus fala assim: e assim cumprirei o meu furor neles. Assim vai se cumprir. Aí chega praticamente o capítulo 7, que é o ultimato do exílio de Judá. É ali que se concretiza o exílio, aonde a profecia dos profetas se cumpre. É ali que acontece a maior desgraça e o desastre de Judá. Se você ler Ezequiel capítulo 7, aí o cabeçalho, o que está escrito? O fim? O fim vem. O fim vem. Deus diz: agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo as tuas obras, segundo os teus caminhos. Deus fala: os meus olhos, no versículo 4, os meus olhos não te poupará e nem terei piedade de ti. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal vem, haverá fim e vem o fim. Pastor, o que tudo isso tem a ver com a gente? A gente falou do exílio, a gente falou dos profetas, a gente falou das profecias dos profetas que antecederam o exílio. O que tem a ver com a gente? A Bíblia diz que o julgamento começou dentro do santuário. Deus falou para o homem vestido de linho: começa pelo meu. Começa por onde? Você repetiu: começa pelo meu. Abra sua Bíblia, por gentileza, 1 Pedro 4,17, lá no finalzinho. Agora você vai ver o porquê que tem tudo a ver com você. 1 Pedro 4,17. Vocês estão entendendo, gente? 1 Pedro 4,17, todos acharam? Diz assim: isso é Novo Testamento, é perto de Apocalipse, é para a igreja de hoje em dia. Olha o que Pedro fala. Porque a ocasião de começar o juízo, algumas Bíblias dizem o julgamento, pela casa de
Deus é o que? É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se, olha como não é minhas palavras, e se é com muita dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E aí, pessoal? Por onde vai começar o julgamento? Pela gente, pela casa de Deus. A Bíblia não fala santuário aqui. A Bíblia fala casa. 1 Coríntios 3,16, quem que é a casa de Deus? Nós. Começar pela gente. Vai começar pela igreja. Veja bem que é o mesmo que está escrito em Ezequiel capítulo 9. Deus falou para ele, só começa pelo meu santuário. Começa pela minha casa. Começa pelos atos. Logo que saiu o homem, tinha alguns anciãos na porta, matou ali, já aqueles anciãos que estavam ali sentados. Matou eles. E já jogaram os corpos para dentro dos átrios. Então o julgamento de Deus vai começar pela casa de Deus. Aí eu pergunto para vocês, por que vai começar pela casa de Deus? Porque era para ser a casa de Deus que deveria se angustiar pelo pecado do povo. Era para ser a gente, para chorar por aqueles que estão lá fora. Era para ser nós, para confessarmos os nossos pecados, ter batismo de angústia, ter remissão de pecado, mas nós não fazemos. O povo de Deus que receberam a palavra da verdade, foi aqueles que receberam o antídoto de uma conversão sincera, mas não se converteram. Então, de igual modo, o povo de Deus sofrerá primeiramente o julgamento. Estará lá em cima a fila, a casa de Deus. Eu não digo os salvos, mas aqueles que estão dentro da igreja, ouvindo o evangelho, mas não se converte, meu Deus. Não coloca em prática a palavra, bebe do pecado como se bebe água, como diz Jó. Não tem renúncia, não tem batismo de ais, não tem batismo de choro, não tem nada disso. O julgamento vai começar pela gente. A Bíblia mesmo fala em Hebreus, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Vai começar pela gente. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, igreja Semáfora, prepara-te, porque vocês vão ter que se encontrar com Deus de vocês. A Bíblia diz que as nossas obras estarão nuas e cruas diante dele. As nossas obras estarão dispostas diante daquele que nós teremos que tratar. Ou seja, diante do tribunal de Cristo, nós vamos ter que tratar com as nossas obras. O que tem a ver com a gente, pastor? Isso? O julgamento começará pela casa de Deus, pela igreja. O povo de Judá foi julgado pelas suas obras. Não está escrito lá? Pastor, mas eles foram. O que tem a ver com a gente? Abra a Bíblia aí, Apocalipse 20, 12. Último livro. Acharam? Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Estava onde? Do trono de julgamento. É o trono branco. Então se abriram livros. Você vê que não é um livro, são vários livros, ou dois, podemos dizer assim. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas. Está escrito em Apocalipse, meu amigo. Os acontecimentos dos últimos dias, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13: deu o mar os seus mortos que nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte, o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, diante do tribunal, como diz Apocalipse 20:11, vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar neles.
esse trono branco, nós seremos julgados, estaremos diante do trono de Deus para ser julgado pelas nossas obras. É as nossas obras que vão nos condenar, é as nossas obras que vão lançar a gente no inferno. É as nossas obras, meu amigo. Porque se não fosse pelas obras, a condenação, eles não seriam julgados pelas obras. Não seriam julgados. Ah, pastor, mas o ladrão da cruz fez tudo de errado, mas foi salvo. Você está de frente com Jesus como ele estava? Você está de frente com Jesus como ele estava? Muitas vezes não. Uma que ele reconheceu que ele estava errado. A gente pode dizer que ele foi salvo pela confissão de pecados. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel para aquele que confessa os pecados e os deixa, alcança misericórdia. Então ele confessou, foi salvo. Não foi condenado pelas obras, mas no momento de leito de morte, confessou, deu tempo de confessar. Confessou porque ele sabia que ele ia para o inferno. Mas ele falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele sabia que não ia para o céu. Então Deus, através de Cristo, viu sinceridade dentro daquele homem. Se a gente olhar, pastor, o que tem a ver o povo do exílio? O que tem a ver Sodoma e Gomorra? O que tem a ver o dilúvio com a gente? O que tem a ver? Mateus 10:15, vamos lá. Eu estou trazendo para vocês que o exílio tem tudo a ver com vocês. Tudo que aconteceu aqui tem tudo para acontecer com o povo que vai ser condenado. Mateus 10:15. Amém? O que fala aí? Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas? Que cidades? Vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra. Menos. O que era Sodoma e Gomorra? A história do Gênesis. Uma cidade de sodomitas, de homossexuais, de lésbicas. Uma cidade de prostituição lascívia, promiscuidade. Uma cidade que os homens pecavam deliberadamente, batiam na porta de Ló, falavam, Ló, quem são esses dois homens que estão aí na sua pousada? Peçam para que eles venham para fora, para que possamos abusar deles. Ló fala assim, não, homens de Sodoma, tem a minha filha que é virgem, tem minhas duas filhas, se apossam dela, façam o que querem com elas. Não, nós queremos os homens falando, Sodoma e Gomorra, nós queremos esses dois varões. E a Bíblia diz que esses homens batiam na porta, derribaram a porta. Quando entra na pousada de Ló, os anjos cegaram aqueles homens. Tamanho pecado que era naquela cidade, que Deus fulminou aquele povo. Mas a Bíblia diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para a gente. Viu a condenação para eles? Viu o juízo para eles? Viu como sofreram? E a gente acha que escaparemos do juízo de Deus. A gente acha que escaparemos da ira de Deus. Não vou para a igreja porque estou frio. Não vou para a igreja porque estou cansado. Não vou para a igreja porque não é isso que eu quero ouvir. Então rasga a Bíblia, meu amigo. Rasga a palavra, porque é isso que está escrito. Tudo que eu estou falando, eu estou lendo. Tudo que eu estou falando está escrito. Se a gente olhar para a história do povo de Judá, se você ler Lamentações capítulo 1, versículo 1 diz, como faz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, meu Deus, não tem marido. A Bíblia diz que quando o povo foi levado ao exílio, a Shekinah de Deus saiu do santuário e foi para o monte, saiu da tenda, saiu da congregação, a glória de Deus saiu do meio do povo. No último dia, quando acontecer a grande tribulação, quando acontecer do povo de Deus ser tirado, o Espírito Santo não vai mais permanecer, a palavra não terá mais como espírito, a ficar somente letras. Ficará somente palavras vãs, vazias. Os homens procurarão conhecer a palavra, não entenderão. Por isso que a Bíblia diz que chegará um dia em que os homens terão fome e sede, mas não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra, de ouvir a minha palavra. E esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar, já está chegando, meu amigo.
É só você entrar em outras igrejas, não se fala mais de evangelho pleno, não se fala mais de evangelho genuíno, não se fala mais de renúncia. Meu Deus, eu olho para as pessoas que pregam, amigos meus pregadores, eu acompanho alguns, e algumas pessoas que são da igreja, você vê os status dela, é só que Deus vai trazer vitória, é só que Deus vai trazer bonança, é só que Deus vai trazer tudo que você precisa, mas me mostra na Bíblia isso, por favor, me mostra onde está escrito isso na palavra. Jeremias fala para Ananias: Ananias, antes da gente, não teve um profeta que profetizou paz, nenhum. Todos eles profetizaram espada, fome e guerra. Todos eles. Jesus disse o quê? Eu não vim trazer? Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Me mostra na Bíblia. Esse é o método que eles usam para as pessoas sentarem na cadeira e se sentirem confortáveis pelos seus pecados. Ou seja, como se fez solitária a cidade de outrora populosa. Tornou-se viúva, não tem mais marido, o marido foi tirado, chora e chora de noite, chora e chora de noite, as suas lágrimas caem pelas suas faces, e não tem quem console. Isso é Judá no exílio, isso é Judá nas praças, isso é o povo de Judá chorando. Se você ler Lamentações capítulo 1, versículo 3, diz: Judá foi levado ao exílio, afligido e tão grande servidão, foram levados ao exílio. Os caminhos de Sião estão de luto, estão em lutos, meu Deus, todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, os seus sacerdotes choram. Mas nesse momento aqui, eles estão chorando no exílio, não adianta mais chorar. É o que vai acontecer no dia do julgamento. O lugar que mais se clama a Deus é no inferno, meu Deus. O lugar que mais se clama, a oração mais sincera é no inferno, porque lá as pessoas falam: meu Deus, me dá mais uma chance, eu prometo que eu vou mudar, mas não tem mais chance. A Bíblia diz que entre o povo que está em obscuridade, no juízo, na condenação, entre eles e nós, existe um grande abismo. Existe um grande abismo, não tem como fugir. O povo falava: meu Deus, até quando a tua ira vai permanecer sobre nós? Se você ler Lamentações capítulo 1, versículo 5, você vai ver que por causa da multidão de suas prevaricações, os seus filhinhos foram para o exílio. Ah, pastor, mas Deus, ele tem misericórdia das crianças. Neemias chamou Deus de terrível, Deus terrível. O autor de Lamentações, aquele que estava narrando, falou assim: por causa da multidão de pecado de vocês, os seus filhinhos foram levados para o exílio. Se você ler Lamentações 1,15, diz: o Senhor pisou como num lagar a filha de Judá. O que Apocalipse fala? Que no último dia Deus vai esmagar o pecador como se esmaga a uva na vide, como no lagar, da mesma maneira. O que está acontecendo aqui é o que vai acontecer no último dia. Ou seja, Lamentações 2,11 diz que com lágrimas se consumiram os nossos olhos, turbado está nossa alma, e o nosso coração se derramou de angústia. O nosso coração chora de dia e de noite, pois desfalecem os meninos, as crianças de peito pelas ruas da cidade. Se você ler Lamentações 2,11, vai falar que as criancinhas, meu Deus, caídas no chão, choravam de fome, morriam magras, morriam secas, gritavam para a mãe pedindo comida, mas não tinha mais o que fazer. Estavam as crianças sofrendo o pecado dos seus pais. Sofrendo, meu Deus. Pastor, não, isso aí não pode, meu Deus. Pode sim. Deus vai continuar sendo justo. A Bíblia fala 2,11 em diante que eram crianças de peito, eram crianças de meses, eram bebês, meu Deus. Crianças caídas no chão, sendo mortas, esmagadas pela cavalaria dos reis da Babilônia, sendo decapitadas, cozinhadas vivas para os vizinhos comerem. Se você ler Ezequiel, a profecia de Ezequiel era assim:
Ezequiel, o teu povo vai ser levado ao exílio, Ezequiel. As mães vão cozinhar as crianças e cada um vai pegar uma parte do corpo dessa criança e vai distribuir para os vizinhos. Uma parte vai comer um braço, outra parte vai comer uma perna, outra parte vai comer a cabeça. Eles não vão morrer da fome, eles vão comer o corpo do filho de vocês. É forte isso, não é? Mas está escrito. Eu não estou falando nada do que não está escrito. Tudo que eu estou falando para vocês está escrito, tudo. Se você ler Lamentações 2,18, o coração de Jerusalém clama ao Senhor. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Corram as tuas lágrimas, corram como um ribeiro de dia e de noite. O povo chorava de dia e de noite, mas não adiantava mais. Deus falou assim: eu não terei piedade de vocês. Eu não terei piedade de vocês. Eu não vou ter misericórdia de vocês. A Bíblia diz que Deus não deu descanso. Eles não paravam de chorar. A Bíblia diz: levanta-te, clama de noite, no princípio da vigília, na madrugada. Levanta ele as mãos pela vida de seus filhinhos, ó Judá. Levanta suas mãos dos filhinhos que morreram da fome, na entrada das ruas. Se você ler Lamentações capítulo 3, versículo 6, o Senhor fez habitar em lugares tenebrosos, com os que estão mortos para sempre. Ou seja, as pessoas eram mortas no templo. E as pessoas tinham que sentar dentro do santuário, olhando aqueles corpos que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a palavra da verdade. Infelizmente, uma nação rebelde, que Deus falou: eu chamei eles, eles não ouviram. Eu atraí com cordas humanas, com laços de amor. Do Egito chamei pelo nome. Quando Israel era menino, eu os amei. Eles não ouviram, meu Deus. Eles não quiseram ouvir a palavra dos profetas. Ó pai Abraão, peça para que Lázaro molhe o seu dedo na água e refrigere a minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. Não, ninguém que está aqui pode ir para aí, e ninguém que está aqui pode ir para lá. Então peça para que Lázaro vá e pregue aos meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Não, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não creem em quem está vivo, como crerão em quem está morto? Eu estou falando, eu estou pregando. Meu amigo, se vocês não creem em mim que eu estou pregando, a palavra que eu estou pregando será juízo e testemunha no último dia. Por isso que eu falei para Deus: essa reunião tem que ou o povo se converter de fato de verdade, ou eles têm que sair daqui com raiva. Não tem que sair, foi bom, e continuou pecando, gostei, e continuo na praia. Não, tem que ter um divisor de almas na sua vida, um divisor de águas. Você tem que sair daqui praticamente, meu amigo, constrangido que isso pode acontecer com você se a partir de hoje você não se converter. Se você ler Lamentações 3,6, fala aquilo que eu falei: o Senhor fez esse povo habitar em lugares tenebrosos, junto com os mortos, para sempre. A parte principal, que isso feriu meu coração, Lamentações 3,8, diz: ainda quando eu clamo e grito, ele não admite a minha oração. Imagina esse povo Meu Deus, eu imagino uma mãe. Vamos usar o nosso dia a dia hoje. Nosso dia. Imagina uma mãe, tem o seu filho, e a mãe não tem condição de colocar comida dentro da sua casa. E a mãe vê o seu filho pedindo comida. A mãe vê o seu filho com fome. E não tem o que fazer. Você não tem nem como pegar um pouquinho de farinha, misturar com água quente e fazer um pirão. Não tem. E a criança chorando. E você vai orar a Deus. Imagina uma cena dessa, imagina um pai, uma mãe vendo seu filho passar fome. Ele ora a Deus e Deus rejeitar a sua oração. Eu imagino aquele povo. As mães vendo os seus filhos, as mães tendo que mexer com colheres de pau, as crianças dentro da bacia. E a água fervendo, e as crianças ali dentro, e elas tentando orar e Deus não ouve, não adianta. Eles clamando, Deus... Ele não se atenta à nossa oração, não adianta orar, ele não vai mais atentar. Então a glória de Deus saiu do meio daquele povo, por causa do pecado. Pastor, tem chance para mim?
Tem oportunidade para mim, pastor? Eu tenho como ainda ser salvo? Claro que tem, meu amigo. Enquanto a vida é a esperança de mudança. Você tem que entender que só será o fim para você quando o espírito for tirado de você, quando o fôlego de vida for tirado de você. Você tem que entender que vai ter a sua chance enquanto tem vida. É o melhor dia para se entregar a Deus, é o dia de hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Amém? Então, quando a gente olha para isso, a gente quer ler a Bíblia e ler versículos que nos agradam, mas não é assim. A Bíblia tem aquilo que nos agrada e também tem aquilo que nos constrange. Amém, pessoal? Então, nós vamos orar a Deus agora. Eu passei, não passei um pouco, passei muito, mas era necessário que eu falasse isso para vocês hoje. Eu digo para vocês, pessoal, esse sermão aqui foi feito com muito choro, tá? Foi feito com muita aflição, foi feito com muita angústia, de madrugada. Foram 14 horas de estudo, das 6 da noite até 3 horas da manhã, depois das 7 da manhã até a hora de vir para a igreja, 2 horas da tarde. A gente está aqui. Agora, pastor, eu não senti nada não. Meu amigo, o seu coração tá tão duro, vamos botar aqui, ó, tá tão duro quanto essa coluna de cimento aqui. Tá tão duro quanto essa coluna. Se você não sair daqui e essa noite você, na sua cama, no seu leito, não se angustiar pelo seu pecado, meu amigo, eu não sei o que será de vocês não. Sinceramente não sei. Mas a sua oportunidade é hoje. A Bíblia diz que é hoje o dia da visitação, hoje o dia da salvação, hoje. Amém? Então nós vamos orar agora, fique de pé, aplauda Jesus bem forte que ele merece.